Então, quando ele tinha 15 anos, na verdade eu comecei com 12 anos a fazer inglês no saudosíssimo IASG, que sempre foi formado por professores apaixonados por ensinar inglês. Sim. E eu tive a sorte de meus pais me incentivarem a estudar. Obrigado, papai e mamãe, né? Estudar inglês, isso. E nessa escola. E eles tinham, na época, um negócio chamado Prêmio Cidadão do Mundo, que o meu aluno, não só de notas, mas participação e tudo, ganhava uma viagem para os Estados Unidos. Que legal. E os meus pais não poderiam me dar uma viagem para os Estados Unidos, naquela época, em 95. E eu ganhei. Que legal. E aí, o meu nome acabou sendo marketing, porque era uma ferramenta de marketing para a escola também. Então, ela dizia, botava no jornal, faça como fulano de tal, estude aqui, ganhe uma viagem para os Estados Unidos. E naquela época, o diretor da unidade da minha cidade, que fabrica ferramentas manuais, ele viu meu nome e tudo e disse, poxa, justamente, olha aí entra a sorte, que eu te falava, um exemplo de sorte. Ele disse, eu precisava alguém da fábrica, porque essa é a política Tramontina, a valorização das pessoas, que falasse inglês. Um jovem que ele pudesse formar para trabalhar no setor de exportação. Que legal. Só que naquele momento, a fábrica tinha talvez 500 funcionários e ninguém que era jovem estudava inglês. Então, ele teve que fazer uma coisa que não é o padrão da empresa, mas ele precisava de alguém. Então, ele disse, poxa, mas eu vou convidar esse menino para falar, convidar ele para conversar e ver se ele tem interesse de trabalhar aqui. E foi o que ele fez. Então, ele ligou para o meu pai, e meu pai todo alegre, feliz da vida, disse, olha, a Tramontina quer conversar contigo. Tu imagina a emoção dele, né? Ele lembra disso, com muito... Lembro das palavras dele naquele momento. E fui lá eu conversar com o diretor. Chama-se Felisberto Moraes, é um grande professor, eu diria que talvez o maior que eu já tive até hoje. Então, Felisberto, se estiver assistindo aí um dia, muito obrigado por tudo que fez, tu foi meu grande mentor aí, nunca vou esquecer disso. E ele disse, Felipe, é o seguinte, contou toda essa história e eu queria saber se tu quer trabalhar aqui. Então, tu faz a tua viagem, tudo. Eu tinha 15 anos, eu fiz 16 no ano seguinte, foi em 96. Se tu quiser, tá contratado. Tu vai começar na fábrica, que é o nosso padrão, até tu entender um pouquinho das coisas, e logo ali na frente tu entra no setor de exportação. Aí eu perguntei, me lembro a pergunta que eu fiz para ele, eu disse, mas Felisberto, legal, o que eu vou fazer na exportação? Porque naquele momento eu não sabia se eu seria jogador de futebol, dentista, eu só sabia que eu não seria. Mas eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer da minha vida. Não tinha. E é muito comum, eu acho hoje também, a pessoa que disser que sabe, pode gostar de uma coisa ou de outra, mas é muito complicado. Você não tem ainda um conhecimento adequado para poder... É natural isso, é normal. E aí ele me disse assim, não, Felipe, se tu gostar e tudo, pode ser que um dia tu vá viajar. Eu estava no showroom da empresa, né, para vender esses produtos. Aí, como assim? Não, você vai viajar, pegar um avião, uma pastinha e vai sair vender esses produtos. Era 95, essa conversa foi em 95, 96, início de 96. Eu digo, quase que eu disse para ele, quando é que eu começo? Que legal. Quando é que eu começo? Imagina, olha a oportunidade, uma maior empresa talvez da minha cidade, mais respeitada, uma das mais respeitadas, me convidando para trabalhar. Isso, meu Deus do céu, que oportunidade. E aí fiz a viagem, fiquei um mês nos Estados Unidos, voltei. Uma semana depois eu já estava trabalhando. Que legal. E como eu te falei, eu não tinha ideia do que eu iria fazer na vida. E naquele momento eu estava no último ano do segundo grau, lembra do segundo grau? Você nem sabe mais que é o segundo grau, todo mundo fala ensino médio. E eu passei a estudar à noite, porque eu trabalhava durante todo o dia. E eu diria que a Tramontina e o trabalho, e esse meu mentor, o Felisberto, que era o diretor da empresa, impactou tão forte assim a minha jornada, que eu não tinha a menor dúvida de que eu iria fazer comércio exterior, menor dúvida, que eu iria fazer comércio exterior e que eu iria trabalhar nesse negócio. Mas a menor dúvida. E as coisas foram acontecendo. E aí, para te ter uma ideia, entrei com 16. Com 17 anos, o meu gerente de exportação na época me chama no showroom e diz assim, Felipe, nós vamos fazer uma viagem juntos. Nós vamos fazer Mercosul. Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile. E eu tinha 17. Eu fiz 18 anos nessa viagem. Que legal. Para te ter uma ideia, olha como foi marcante o negócio. 6 meses depois, com o mesmo Alvanir Ander, ele também, Alvanir, obrigado aí por todos os ensinamentos que você me passou, sou muito grato também. 6 meses depois fizemos outra viagem para a América Central. Guatemala, Salvador, Honduras e Nicarágua. Não tem como esquecer. Lembro de tudo. Imagina, lembro de tudo. E logo depois, então agora tu vai começar a viajar sozinho. Como assim? Não, tu vai começar a viajar sozinho. Aí comecei a atender Argentina, Paraguai, América do Sul. Aí depois fui América Central, viajei para a África. Tive muitas oportunidades e tal. Pra ter uma ideia, olha o que a empresa me permitiu.
Com 20 anos, eu viajava para os Estados Unidos para vender martelo, sozinho. Mas na época não tinha Waze, não tinha iPhone, não tinha nada disso, né? Eram outras épocas, mais Uber, complicadas. né, Eu não tinha um celular para mim e tal, então era diferente, mas foi uma experiência incrível. Imagina quanta coisa errada eu fiz na vida, mas na tentativa de acertar. Não, Na tentativa de acertar. Mas cometi um monte de erros, imagina, 20 anos nas costas e tudo. Mas isso é a Tramontina, ou seja, permitir e dar oportunidades às pessoas. Então, como meu exemplo, tem muitos outros, assim, muitos outros. Eu sou apenas um, mas é muito, muito legal contar como que a sorte bateu na minha porta e as coisas foram acontecendo. Tem uma coisa que eu sempre falo, a sorte, ela sempre existe. Sim, mas a gente planta, ok, mas... Você estudou inglês. Sim. Você se destacou ali também.